Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Já peço para você ficar até o final desse vídeo, não perder nenhum detalhe que a gente vai trazer aqui para vocês. Tem algumas informações que eu falei ontem nas outras redes sociais e deixei alguns detalhes a mais para hoje aqui nesse vídeo. Ontem eu não consegui fazer um vídeo aqui no YouTube, soltei a informação no Twitter, no Instagram. Se você segue o canal do Medeiros lá, você deve ter percebido que eu soltei 3 notícias em primeira mão ontem. 4, na verdade. 4 notícias em primeira mão ontem. O canal do Medeiros trouxe a informação para vocês e agora a gente vai dividir esse vídeo aqui em 2. Vou fazer uma primeira parte e depois vou fazer a outra que vai sair ainda neste domingo aqui no YouTube para a gente trazer mais detalhes, né, das informações que eu trouxe ontem. Vamos começar falando sobre Arthur Jorge e também patrocínio master. Savarino e Luiz Henrique eu falo no outro vídeo, na parte 2. Combinados? Fiquem até o final desse vídeo então, se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like, comente bastante aqui a sua opinião no canal do Medeiros sobre o assunto, tá? Vamos começar falando então sobre Arthur Jorge. Eu sei que muita gente já está até saturado um pouco desse assunto, porque tá lembrando até a situação lá do Luiz Castro, né? Que todo dia tinha uma informação diferente, todo dia vinha acontecendo ali uma coisa ou outra que para atualizar o assunto e ficava naquele disse-me-disse e não resolvia nunca, né? E ontem eu trouxe a informação para vocês no Instagram e no Twitter da proposta que o Al Rayyan do Catar fez ao Arthur Jorge e que hoje ele não trouxe os números, mas ele confirmou em entrevista lá em Portugal, onde ele está de férias, que a proposta do Al Rayyan realmente é muito alta. E eu trouxe esses números lá no Instagram e no Twitter para vocês. 4 milhões de reais bruto por mês. Esse é o salário oferecido pelo Al Rayyan ao Arthur Jorge. Se a gente for trazer para o líquido de impostos, 3 milhões de reais líquidos por mês, tá? A proposta basicamente do Al Rayyan são 6 milhões de euros anuais líquido de impostos, né? Então a gente já fez essa conversão e trouxe o valor em reais para vocês aqui, para vocês terem noção mais ou menos do quanto é alta essa proposta para o Arthur Jorge. O Botafogo paga um salário alto para o Arthur Jorge, mas essa proposta do Al Rayyan é 2,5 vezes maior do que ele ganha no Botafogo, quase 3, tá? Então, mais do que dobra o salário que ele ganha no Botafogo hoje. Então, é realmente essa proposta que está deixando aí o Arthur Jorge muito balançado em relação a ficar ou não no Botafogo. A situação hoje é a seguinte: se eu tivesse que falar hoje, assim, Medeiros, qual é o teu feeling para a situação hoje, momentânea? O futebol é muito dinâmico. Uma reunião nos próximos dias pode mudar isso. Mas hoje, o feeling que eu tenho hoje aqui é que tá mais pro Arthur Jorge sair do Botafogo, tá? Conversas que a gente tem aqui com uma pessoa ou outra, é difícil o Botafogo chegar nesse valor, né? O Botafogo não deve conseguir competir com esses números apresentados pelo Al Rayyan. O contrato do Arthur Jorge é até o final de 2025. O Botafogo pode até melhorar ali uma questão ou outra, né? Sentar, conversar e tudo mais, né? Como eu disse, o futebol é muito dinâmico, então o Arthur Jorge ainda deve conversar com o John Textor, né? Então as coisas podem mudar da água para o vinho assim, muito rapidamente. Mas hoje, né? Hoje, domingo, né? É o que eu posso dizer. Realmente, essa proposta do Al Rayyan deixam as coisas aí muito mais próximas do Arthur Jorge sair do Botafogo. Vamos ver os próximos dias, pode ser que eu faça um outro vídeo aqui falando que as coisas mudaram, né? Que teve uma conversa do Arthur Jorge com o Textor e as coisas mudaram de cenário e o Arthur Jorge resolveu ficar e, enfim, a gente sabe como é que é o futebol. Mas hoje o vídeo é esse e a gente precisa ser sincero aqui com vocês. Caso
se confirme a saída do Arthur Jorge, o John Textor vai atrás de um outro treinador no estilo do projeto, né? O estilo do projeto do John Textor é um treinador português, né? A gente já está no terceiro treinador português, já veio o Luiz Castro, já veio o Lage, agora o Arthur Jorge, e caso se confirmar realmente a saída do Arthur Jorge, a gente sabe que a gente deve continuar nessa linha de treinador português, né? E tem alguns disponíveis aí no mercado, mas eu não quero falar agora de nomes de treinador não, eu estou focado mais em confirmações sobre Arthur Jorge. É claro que o torcedor, todo mundo quer que o Arthur Jorge fique, a proposta balançou o Arthur Jorge, a multa rescisória é de 2,5 milhões de euros, então isso não vai ser problema para o Al Rayyan pagar, é uma multa considerada baixa, então está nas mãos do Arthur Jorge, né? Decidiu, o Arthur Jorge está esperando uma conversa com o Textor, essa conversa pode mudar o rumo das coisas? Pode, mas hoje a tendência é de uma saída do Arthur Jorge pelos números apresentados pelo Al Rayyan, tá? Provavelmente vou voltar aqui para fazer um outro vídeo ao longo da semana, eu acho que essa semana vai ser uma semana de definições para ver se o Arthur Jorge fica no Botafogo ou realmente vai sair. Beleza? Então, combinado com vocês de voltar a falar sobre esse assunto nos próximos dias. Vamos falar então agora sobre Patrocínio Master. Trouxe essa informação em primeira mão para vocês também ontem e já foi confirmada por outros sites e outros influenciadores também, depois que eu trouxe essa info para vocês ontem no Instagram e também no Twitter. O Botafogo fechou o seu novo Patrocínio Master para 2025. São 3 anos de contrato, tá? O Botafogo fecha aí com uma casa de apostas, segundo soube, uma das maiores casas de apostas do mundo e que não está presente no futebol brasileiro patrocinando outro clube ainda, tá? Como o contrato está sendo feito ainda, o Botafogo quer anunciar antes do ano novo. A ideia do Botafogo é anunciar na semana que vem, tá? Antes de virar o ano, o Botafogo deve anunciar e essa casa de aposta, né, vai pagar ao Botafogo 55 milhões de reais por ano. Ou seja, se a gente fizer a conta aí, são 3 anos, né? Então o contrato total aí, né, que o Botafogo vai receber dessa casa de apostas, a gente está falando de 165 milhões por 3 anos de contrato. Tem os bônus, né? Todo contrato tem os seus bônus. Então, se por um acaso o Botafogo for campeão no ano que vem do Campeonato Brasileiro, ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil, esse valor aumenta um pouquinho mais, né? Então, por exemplo, se o Botafogo for campeão da Libertadores e do Brasileiro de novo, a gente sabe que é muito difícil fazer isso, né? 2 anos seguidos. Mas se por um acaso for campeão de novo, Brasileiro e da Libertadores, o valor aumenta de 55 para 70 milhões no ano. Então tem ali aqueles gatilhos, aqueles bônus, né, que a gente sabe que tem em todo contrato. Esse contrato fechado faz do Botafogo estar no top 5 de maiores patrocínios do futebol brasileiro, né? E aí o torcedor, eu vi muita gente inclusive reclamando do valor, né, falando, poxa, o valor era para ser maior, que não sei o que. Gente, comercialmente falando, a gente precisa falar algumas coisas aqui. O Botafogo está no Super Mundial, ok, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, o Botafogo está em evidência, é tempo de Botafogo, isso tudo a gente sabe que é realmente, e sabe que o Botafogo está realmente valorizado no mercado. Mas tem algumas coisas que a gente sabe que o mercado respeita, né? A parte comercial respeita muito isso. Primeiro, os maiores patrocínios vão ser do Corinthians e do Flamengo. Não tem jeito. Isso é o primeiro ponto. E isso é o que acontece, né? Até pelo tamanho da torcida. Então, é o que acontece hoje. Os maiores patrocínios do Brasil, Flamengo e Corinthians. O Palmeiras tem a camisa toda da Crefisa. Então, não é só patrocínio Master. Então, o Palmeiras tem manga, tem costas, tem Master, tem calção, tem tudo da Crefisa. Então, o Palmeiras hoje tem o terceiro maior patrocínio por conta disso.
e a presidente do Palmeiras é a dona da Crefisa. Então é uma situação bem atípica o Palmeiras. Então, terceiro é o Palmeiras. O quarto é o Vasco. O Vasco, aí você pode virar para falar para mim assim: ah, Medeiros, pô, o Vasco não tá numa situação legal, né? O Vasco não foi campeão brasileiro, o Vasco não tá nem na Libertadores. Mas o Vasco tem a quarta maior torcida do país. Certo? Então o Vasco também tem uma quantidade muito grande de torcedores, né? E isso, comercialmente falando, acaba sendo respeitado em relação a números, né? Então é um fato. O Vasco também vai sempre ter um alto valor de patrocínio. Então o Vasco é o quarto maior patrocínio do país hoje. E o quinto é o Botafogo. Então eu sinceramente não acho que o valor está ruim. O Botafogo tem um patrocínio hoje maior do que o São Paulo. E olha que o São Paulo tem uma grandiosíssima torcida também. A Superbet paga menos ao São Paulo do que o Botafogo vai receber. O Fluminense estará no Super Mundial também, o Fluminense. Foi campeão da Libertadores no ano passado, o Fluminense também. A Superbet está pagando menos para o Fluminense do que vai pagar agora essa nova casa de apostas para o Botafogo. Então assim, se a gente for analisar friamente, racionalmente, eu acho que o Botafogo fechou um bom patrocínio para os próximos 3 anos. 55 milhões é disparadamente o maior patrocínio da história do Botafogo. E a Parimet pagava ao Botafogo 25 milhões de reais por ano. A Parimet pagava 25. O Botafogo sai de um patrocínio de 25 para 55 milhões por ano. Então, analisando todo esse cenário, eu realmente acho que o Botafogo fez bem, né? Acertando esse novo patrocínio master, para os próximos 3 anos. Agora a gente tem que só saber o seguinte: será que daqui a 3 anos vai ficar defasado? O meu único receio é isso, né? Hoje eu tô achando muito bom, mas pode ser que daqui a 3 anos 55 milhões seja pouco, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Parte 2 do vídeo, vamos falar de Luiz Henrique, Savarino, né? Saídas do Botafogo, possíveis chegadas. Parte 2 do vídeo, saindo hoje à noite, no domingo à noite. Esse vídeo aqui tá saindo domingo à tarde, tá bom? Se inscreva aqui no canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima.